maravilhoso. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 12, uma palavra do Senhor tem feito meditar há muitos dias. Deus Santo, aleluia. Dividir com os irmãos, amém? Que os irmãos possam continuar orando ali pela vida do Herbert. Meu Deus, Deus, nome. Meu obrigado, que meu Pai do céu. Deus Santo. Até eu acertar, quando eu fui fazer visita, então, qual é o neném que você veio visitar? Herbert. Aleluia, né? Mas ele é uma graça. E nós já temos visto ali, né, a mão de Deus. E quando foi hoje, né, ela mandou uma mensagem ali desesperada, até mandei os intercessores para os irmãos que estão, porque ele está com um estridor, um barulho muito forte, né? E o médico quer pôr uma traque nele. E eu falei, não, vamos orar, que nosso Deus é Deus que muda a sentença. E a gente passou por isso, né? E aí eu falei para ela, então eu posso te consolar diante daquilo que eu passei. Eu falei, o Ilha passou por tudo isso. E o médico não pôs a traque nele. E o Senhor repreendeu. A minha irmã ainda quando ela falava, que barulho é esse? Aleluias. E o Senhor pôs a mão. E ali ela está no hospital, não desmerecendo nenhum profissional ali, mas eu vejo bem despreparado para aquilo que ele está passando. Mas eu creio que onde a medicina se perde, Deus continua agindo, né? Então ali eles estão desesperados, ele falando, não, tem que ir para trás porque ele não está respirando direito. Eu falei, indaga o médico, ele está no oxigênio? Ele está com catéter no nariz? Ela, não. Eu falei, então ele está respirando, minha filha, ele não está com saturação baixa, ele não está roxo, então ele precisa vir de cobaia. Né? E ela falou, ai, por mim. Eu falei, eu vou pedir mais uma vez para os irmãos, né? Então vamos estar orando. E eu creio que no dia de amanhã Deus pode mudar todo, né, esse embaraço que veio, porque eu creio que vai ser um testemunho lindo, né, na vida desse pequeno, mas aquilo que o inimigo também está querendo ser oportunista para acarretar sofrimento. Deus é um Deus de livramento mesmo no meio do deserto, né? No meio do deserto nós vamos ver o cuidado que Deus teve com o povo. Então, no meio desse deserto que Deus tem permitido ele passar, Deus também é o mesmo Deus de livramento, né, nas situações ali que poderiam se agravar, né, em nome de Jesus. E para a glória do nome do Senhor também, né, como os irmãos ali têm orado por ele não acordava, o médico falou que ele ia ficar no estado vegetativo. E aí fizeram um outro exame hormonal nele e descobriram que um hormônio chamado cortisol, ele não tem esse hormônio, quer dizer, desapareceu do corpo dele. Todo mundo nasce com esse hormônio, né? E o dele desapareceu. Era para ter no mínimo 5,03. É o mínimo que tem que ter. O dele tem 0,01. E aí ele não acorda, porque esse hormônio é responsável para a gente entender que é hora de despertar e hora de dormir. E aí, por isso que ele está dormindo direto. E aí ela se desesperou, eu falei, filha, olha Deus já mudando o diagnóstico. Falaram que seu filho tinha tido uma lesão muito grande no cérebro, por isso ele ia ficar vegetativo. Agora descobriram que não é uma lesão. É um hormônio que ficou deficiente. E hormônio, existe reposição hormonal. Mulher depois dos 40 faz reposição hormonal? Falei, então, para isso aí, eu já dei o caminho para a medicina. Se ele não quiser fazer o hormônio aparecer, ele também tem remeios na terra que isso se resolve. Deus já mudou um diagnóstico que tinham dado. Então, descansa teu coração, né? Ainda brinquei com ela. Eu falei, só para você entender, o Eliabe também está com isso aí. Só que o Eliabe é o contrário. O Eliabe tem muito cortisol. Então, o Eliabe não descansa. Ele não quer dormir. Você tem que fazer ele entender que é hora de dormir. E se você ficar segurando ele, ele vai. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte? Falei, eu vou pôr ele do lado dele, mas olha, às vezes igual o Senhor transferiu o homem santo de Eliseu para Elias. Aleluia! Passa equilíbrio, Jesus. Você quer tirar um pouquinho da Eliabe e ainda vai sobrar dele e vai acordar essa criança, né? E tá tudo certo em nome de Jesus. Mas, brincadeiras à parte, Deus está agindo. Então, peço, irmãos, orem essa noite. Eu creio que no dia de amanhã ela vai ver mais uma vez a misericórdia do Senhor Jesus. Amém? Vai dizer assim, Evangelho de João, capítulo 12. Maria unge com o óleo dos pés de Jesus. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos.
Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro e de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse aos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que era se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Bem, somente até aqui. Aleluia, já que fizemos a oração, creio que o Senhor já está no controle desde a abertura deste culto, bem? Aleluia, essa é uma palavra bastante conhecida. E quando nós chegamos aqui nesse texto, o Senhor já perto ali de cumprir o seu propósito, o Senhor ele passa por Betânia, na casa dos seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. Só que aqui, em alguns outros textos, nós vamos ver que os autores fazem questão de dizer qual é a casa qual ele estava hospedado. Ele não estava hospedado especificamente na casa de Lázaro, mas ele estava na casa de Simão, o homem a qual ele havia curado da lepra. Então vai dizer que Simão leproso, ele recebe o Senhor Jesus e ele dá um banquete ali na casa dele, porque o Senhor adentra pelas portas do seu lar. E eu louvo a Deus por tudo aquilo que já foi falado aqui nessa noite, principalmente pelas palavras finais do evangelista Ediano, aonde ele veio citando que o Senhor Jesus ele não desperdiça milagre, ele faz milagre para satisfazer a si mesmo, e ele nem fez nada para a sua própria vontade, mas todo milagre que ele operava era para que houvesse um quebrantamento, uma transformação, uma rendição, para que as pessoas conhecessem que ele era o Filho de Deus enviado ao mundo. E aqui, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que aquele homem, ele abre as portas da sua casa para o Senhor, mas antes dele abrir as portas da sua casa para o Senhor, ele tinha conhecido ao Senhor de uma maneira extraordinária, através de um milagre. Ele conhece Jesus através do feito que Jesus opera na vida dele, curando ele da sua lepra, e quando isso se manifesta na vida dele, dentro dele nasce algo chamado gratidão. Quando o milagre se manifesta na vida dele, quando a condição
ajuda em Nós temos deixado o Senhor à vontade. Aleluia. Ou a gente ainda serve ao Senhor com limitações. Eu vou, mas para ficar sentado. Jesus, fala muito. Eu sou crente, mas só até aqui. Eu não quero me aprofundar. Tem misericórdia, Jesus. Eu não quero me aprofundar. Só que você sabe que Deus tem algo na tua vida. Você sabe que Deus já falou com você lá atrás. Deus tem algo para manifestar através da sua vida. Muitas das vezes não é nem pegando no microfone. Muitas das vezes não é nem na linha de frente, numa evidência maior. Mas é muitas das vezes no evangelismo, é no lar, é envolvido na obra mesmo, no anonimato. Mas às vezes mesmo nesse anonimato, a gente não quer se envolver. Aleluia. Quer um exemplo de anonimato? Teve aqui o almoço dos pastores. A Penha estava aqui, a Silene estava aqui, ninguém viu elas, mas elas estavam envolvidas no que estavam acontecendo aqui. Assim como a Jennifer também. Como? Lá em cima. Elas estavam na cozinha, elas estavam preparando o almoço, elas estavam lavando a louça, elas estavam preparando no anonimato. Mas tem gente que não entende o que é deixar Jesus à vontade e nem no anonimato, porque nunca dá, nunca quer, nunca é possível. E quando vem, ainda vem amarrado. Senhor, fala por todos, Jesus. Vamos deixar Jesus à vontade. Pai. Vamos começar a colocar a mesa para Ele e falar: Senhor, se sirva do que o Senhor quiser. Não estou falando de pão, de bolo, de frango, de arroz. Senhor, se sirva da minha vida. A minha mesa está posta. O que o Senhor quer de mim? O Senhor me quer na oração, o Senhor me quer no anonimato, o Senhor me quer na porta, o Senhor me quer ajudando alguém. Se sirva, Senhor. Senta na mesa, porque a porta da minha casa ela está aberta. Por que está aberta? Porque eu reconheço, Senhor, que eu ia morrer com aquela enfermidade. Eu ia morrer com aquela lepra. E se eu morresse, eu não conhecia o caminho da verdade da vida. Deus tremendo. Eu creio que quando o Simão foi entender as palavras do Evangelho que Jesus estava anunciando, a gratidão foi maior ainda, porque ele entendeu: se eu tivesse morrido lá atrás com aquela lepra, eu achei que conhecia as Escrituras, mas eu não conhecia para onde a minha alma iria. Mas o Senhor teve misericórdia, me deu uma nova chance. O Senhor me salvou da condenação. Não é que salvou da enfermidade, o Senhor me salvou da condenação. Deus tremendo. E a única coisa que eu posso fazer é servir ao Senhor todos os meus dias. Cultuar não é servir a Deus. Servir é uma ação. Aleluia. Servir é uma ação. Nos ajuda, Senhor. Cultuar não é servir. Verdade. Aleluia. E muitas das vezes nós estamos cultuando, achando que estamos exercendo um ministério na presença do Senhor. Ajuda nós, Senhor. Que Deus te ajude. E ali me chamou a atenção outro ponto, que dentro daquela casa estava ali também Lázaro. No final dos versículos, o autor faz questão de dizer: olha, por causa desse Lázaro, muitos estavam indo lá para a cidade, porque outrora iam para ver Jesus. Aonde Jesus ia, a multidão estava. Agora a multidão, ela não ia só atrás de Jesus, agora a multidão queria ir lá para ver esse Lázaro, porque o testemunho dele virou uma pregação, porque só dele estar respirando já se virou sinal de conversão, os corações se quebrantavam. Deus santo. E aqui foi falado no deserto. Lázaro suportou. Por que Lázaro suportou? Lázaro estava morto, nem não estava acontecendo. Mas o texto vai enfatizar que quando ele adoece, as irmãs mandam um mensageiro. Mas não vai dizer que Lázaro, no seu leito de enfermidade, ele falou: pelo amor de Deus, manda alguém atrás de Jesus. Não, ele aguentou firme. Jesus. Ezequias, quando fica enfermo, ele vai orar. Mas no texto de João 11 não faz menção de Lázaro. As irmãs se desesperaram. Lázaro, eu entendo que descansou no Senhor. Senhor é meu amigo. Se o Senhor não está aqui, é porque o Senhor sabe o que vai acontecer. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer.
E ele passou o deserto e virou testemunho às nações. Ele também estava lá na mesa. E aí, sabe o que isso significa? Que nós não devemos querer Jesus só pelos seus benefícios. Mas nós temos que ter Jesus e desejar comunhão com Ele. Aleluia. Porque quem tem Jesus só por benefício, quando não acontece, a gente dá as costas para Ele. Agora, quem está com Jesus por comunhão, não importa o que aconteça, a gente sempre quer estar sentado na mesa. Aleluia. Nós, como servos do Senhor, nós temos que ter esse entendimento. Nós não estamos só pelas maravilhas, pelo pão que Ele multiplica e pelo peixe. Como certa feita Jesus vai dizer para alguns no meio da multidão, eles falam: Jesus, a gente estava te procurando a noite toda. Falando: não, vocês não estavam me procurando, vocês vieram atrás do pão que eu multipliquei ainda ontem, e vocês querem de novo. O Senhor não é só um milagre, o Senhor, Ele é comunhão. Aleluia. Ele é primeiramente comunhão. Ele é primeiramente salvação. O resto são coisas que Ele acrescenta na minha e na tua vida. E esse Lázaro estava lá na mesa também para quê? Para ter comunhão. Aconteceu o milagre, mas a comunhão permaneceu. Quantos entre nós aconteceu o milagre e a comunhão não permaneceu? Provaram que era só interesse no que Ele podia dar. Mas se nós estamos aqui nessa noite, é porque nós estamos mostrando para Jesus: Senhor, não é só um milagre, eu quero comunhão, porque eu também estou atrás da palavra. Aleluia. E aí ele estava na mesa para ter comunhão também. E agora uma cena muito inusitada vai dizer que Marta, ela, diante da ceia que Simão está dando, Marta, ela começa a preparar, ela ajuda a preparar, e Marta, ela está servindo. E aí só vai fazer questão de dizer assim: Marta servia, vírgula, e já muda para outra coisa. E olhando para essa Marta, eu me arremeto lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do 38, se não me falha a memória, onde vai ver que essa mesma Marta, ela estava certa feita, talvez nos primeiros encontros com o Senhor, ela estava também servindo. Só que ela começa a servir, ela começa a ficar irritada. Ela fica irritada porque Maria, ela está inclinada aos pés de Jesus, e ela está ali de um lado para o outro, e ali ela para e ela fala assim: Senhor, não te importas que eu estou servindo sozinha? E nós conhecemos muito essa palavra onde ele vai dizer: Marta, Marta, está atarefada, está agoniada, está preocupada com tanta coisa, está fadigada. E uma só é necessária, e Maria escolheu uma boa parte. E o Senhor ali, com muito amor, o Senhor, Ele vai ensinar algo muito precioso para ela. Porque não adianta a gente servir se não entender para quem estamos servindo. Aleluia. Deus tremendo. Porque se a gente servir sem entender para quem nós estamos servindo, vai chegar uma hora que vai ficar pesado demais. É Jesus. Vai chegar uma hora que a gente vai se sentir sobrecarregado. Vai chegar uma hora que a gente vai se sentir sufocado. Vai chegar uma hora que as coisas vão ser chatas demais. Deus tremendo. Porque a gente vai começar a ter um olhar carnal das coisas. A gente vai começar a ter uma visão humana das coisas. A gente vai começar a enxergar como se alguém estivesse controlando os nossos passos e a nossa vida o tempo todo. Você tem que ir, você tem que estar, você tem que fazer. E por quê? Porque não entendeu.
Estamos ainda muitas das vezes murmurando tanto, preocupado com quem está do lado, não entendendo que cada um Deus tem um encontro único. Para cada um Deus tem um propósito diferente. Para um Ele deu um talento, para outro Ele deu 5, para outro Ele deu 10. Deus tremendo. Ele não deu a mesma medida para todos. E nessa noite, é noite da gente começar a entender qual é a medida que Deus deu para que nós venhamos servi-lo nessa terra. Glória a Deus. Qual é a medida que Deus deu para você servir? Quando você entender, você vai parar de se abater com aquele que não faz. Você vai parar de se abater com aquele que não vem. Você vai parar de se abater com aquele que está se arrastando, porque você vai entender que você recebeu 10. Jesus, dessa maneira aí. E ele não está conseguindo dar conta nem do 1. Mas o Senhor achou graça na sua vida. Mesmo que você se sinta tão fraco, Deus viu em você força. E Ele sabe que você vai aguentar. Aleluia. E aí quando a gente vê essa mata toda eufórica, o Senhor Ele vai falar, não fica assim. Maria escolheu a melhor parte. Porque primeiro a gente aprende, Marta. Primeiro a gente se enche, Marta. Primeiro a gente entende para quem a gente está fazendo, Marta. Depois a gente põe a mão no arado. E nessa noite Deus está falando para mim e para você. Começa a voltar para dentro da minha palavra. E entender quem que te chamou. E aí esse peso vai sair da tua vida. Jesus, Esse aleluia. peso vai sair do seu diaconato, do teu ministério. Esse peso vai sair da tua liderança. Esse peso vai sair. É verdade. Porque quando a gente chega aqui nesse texto, só vai dizer Marta servia. Quer dizer o que? Ela está leve. Ela está leve. Ela está leve. E nessa noite Deus quer que você saia daqui. Que nós saiamos daqui com o nosso ministério leve. Entendendo? É Deus que me chamou. É Ele que me quer. É Ele que me capacitou. É Ele que me levantou. Ele põe a palavra. Ele dá o louvor. Ele dá o chão. Eu preciso fazer para Ele. Aleluia. Deus santo. Quando alguém te pede algo, me pede algo, irmãos, é porque Deus já nos capacitou É verdade. para aquilo. Deus Nos santo. capacitou. E aí, ela servia Ajuda nós. diferente. E que a partir de hoje nós vamos servir diferente. Aleluia. Como aqui eu sempre observo, né, na limpeza mesmo. Ai, mas tem tanta gente para limpar, tem tanto diácono, tanta diaconisa. Irmão, se você entendeu a graça que Deus está dando para você, faz com excelência. Aleluia. Faz com excelência, porque se você murmurar, você já perdeu o galardão. Não, mas a gente murmura porque a gente é humano. Marta também era, mas quando ela entendeu, ela não murmurou mais. Ajuda. A natureza humana dela foi reprimida. A natureza humana dela caiu e ela falou: se tiver que servir prato todo dia, eu vou servir com alegria, porque é um privilégio ter Jesus aqui em casa. É um privilégio lavar a louça de Jesus. É um privilégio passar o dia com a barriga no fogão, cozinhando para o meu Jesus comer. Aleluia. Quando a gente entende, a gente até sente. Glória a Deus. Aleluia. Uma vez a diaconisa Penha, né? Estou dizendo isso para jogar confete nela, não porque ela não precisa, mas vou usar ela como exemplo. Uma vez, quando ela estava recém-operada, ela falou assim para mim: sabe o que eu sinto falta? De lavar os banheiros. Era uma coisa que eu sabia que era útil. Aí quem vai se lembrar do comecinho dela retornando aos cultos, nós tínhamos que empurrar ela e tirar, com todo respeito, tirar a vassoura da Deus mulher. santo. Porque terminava o culto, ela catava a vassoura. Por quê? Porque o coração dela queimava, não era para pegar no microfone. Porque há quanto tempo ela nem prega? Há quanto tempo ela nem tem uma oportunidade? Não estou dizendo isso porque ela está esquecida, não. É porque Deus que move os cultos. Estou dizendo por quê? Porque a preocupação dela não era essa. Porque se fosse, ela estava reclamando. A preocupação dela é preciso ser útil de alguma forma. Ninguém vai ver que eu limpei, mas eu sei que o chão está limpo e eu ajudei. Aleluia. Tu és maravilhoso, Pai. Quando nós entendemos isso, até na nossa vida, no nosso dia a dia, as coisas se tornam mais leves. Por que você está dentro da empresa? Para trabalhar. Aleluia, Deus. Está reclamando do serviço por quê? Você não está lá para trabalhar? Você não está lá para cumprir
expediente? Você não foi contratado sabendo que você ia fazer lá dentro? Deus santo. E está reclamando de tudo, não, porque o lugar é chato, porque o lugar é isso, porque o lugar é casado, porque o povo é chato. Ei, você não está lá dentro para servir naquilo que você foi contratado. Sabe quando as coisas vão ficar mais leves? Quando você deixar essa maturidade humana entrar dentro de você. Eu tenho que ter responsabilidade. Eu pedi a porta, Deus abriu a porta. Esse dinheiro me supre. Então eu vou fazer aqui com excelência, porque um coração murmurador pesa um setor todo, pesa uma empresa toda, atrai tudo que não é Deus. Aleluia. principalmente se esse coração for de um cristão. Ensina nós aí, Jesus. Isso acontece dentro da nossa casa. Qual é a função da mulher? Cuidar do lar, cuidar do filho, cuidar do marido. Você quer trabalhar fora? É uma dádiva ajudar o esposo para crescer mais rápido. Só que não murmure daquilo que Deus deixou na palavra para você fazer. Tem que lavar, tem que passar, tem que cozinhar, tem que pegar a toalha, tem que dar marido, tem que lavar roupa, tem que passar roupa. E tudo isso com um sorriso no rosto. Por quê? Porque quando eu entendo para quem eu estou servindo, eu estou servindo de escravo pro meu marido. Não. Deus deixou um mandamento. E eu estou sendo mulher sábia, eu estou vivendo dentro da palavra. Deus santo. E aí quando alguém falar pra você, você é um marido extra, você é um marido capacho, aí você vai dizer, não, meu querido, eu estou vivendo a palavra. A palavra fala que eu tenho que amar como cristão na igreja. Então eu tenho que fazer o meu melhor dentro da minha casa. Deus tremendo. Aleluia. Eu não estou sendo capaz para minha mulher. Eu estou sendo um marido que não tem que se envergonhar quando eu chego no altar de Deus. Aqui foi falado, o obreiro pode ter que se vergonhar. Isso não é só dentro da palavra, isso é em todos os sentidos. Aí você vai dizer, eu só estou entendendo para quem eu estou servindo. Se eu sou um ser humano bom, não é porque eu sou bobo, é porque eu olhei dentro da palavra qual que é a minha glória. Aleluia. E aqui segue-se aquele acontecimento, e nós vamos ver tanta gente madura dentro dessa história, pessoas que receberam milagre e permaneceram em comunhão, entenderam que Jesus é além do que algo que Ele dá, que Jesus é além de um algo momentâneo, e nós vamos ver ali o amadurecimento de Marta, mas aí entra Maria em cena. Quando a gente pensa que já viu de tudo dentro desse texto, viu de toda a transformação humana, agora entra um coração que mostrou algo extraordinário. Ela entra aqui, a palavra do Senhor vai dizer que sem palavra alguma, ela derrama ali naquele óleo precioso. E ela entrega algo nos pés do Senhor. Ela não está entregando porque seu irmão estava doente, porque graças a Deus seu irmão estava bem, a vida já tinha voltado ao normal. Ela não estava entregando porque tinha algum problema acontecendo na casa. Ela estava entregando porque ela entendeu quem era Ele. Deus tremendo. Ela passou aquele período todo inclinada aos seus pés. E por ouvir a palavra, por entender o propósito do Evangelho, por entender a sua vida, agora ela derrama, através daquele ungüento simbolizando toda a sua vida, Deus nos pés do Senhor. Glória a E Deus. essa é a atitude que o Senhor espera muitas das vezes de nós. Não nos derramarmos por uma causa, não nos derramarmos por um propósito, mas nos entregar por inteiro, por entender o que Ele é. Aleluia, Jesus. Ele é salvação, Ele é força, Ele é vida, Ele é graça, Ele é misericórdia, Ele Deus é perdão, santo. Aleluia. Ele é transformação, Ele é gozo, Ele é paz, Ele é amigo, Ele é conselheiro, Ele é Deus. Então eu não me derramo porque eu preciso de algo. Eu me derramo porque eu entendi quem Ele é. Eu não me derramo porque eu sou obreiro. Eu tenho que estar quebrantado. Não! Eu me derramo porque como ser humano eu entendi quem Ele é. Aleluia. Quem Ele é. Qual é o nosso nível de derramamento na presença do Senhor? Deus tremendo. Aleluia. De oferta na presença do Senhor. E ali, no meio dessa cena, para nós encerrarmos,
A palavra vai dizer que um homem, ele indaga a atitude daquela mulher. E a Bíblia faz questão de relatar, dizer assim, ó, Judas Iscariotes, o que havia de traí-lo. Resumindo aqui, trocando por letras miúdas, Judas o carnal, sabe, Judas, ele abriu a boca. Quando ele viu a entrega da Maria, quando ele viu o que ela estava fazendo, quando subiu aquele cheiro e ele reconheceu aquele aroma, ele falou, isso aí não é coisa barata não. Ele abriu a boca para questionar, dizer, por que esse desperdício? Por que tu pegou isso aí e vendia, já que ela não queria mais, já que ia desperdiçar? Desce de oferta aqui na bolsinha que está comigo, ó. Ainda ficava com a bolsa. A relação dele com o Senhor, ele não quis se aprofundar. A relação de Judas com o Senhor era visionária, era terrena. Estava andando no meio dos 12, mas a visão dele era terrena. E muitas das vezes é assim, se não vigiarmos. É assim, muitas das vezes, vidas ao nosso redor estão congregando, estão cultuando, tem até título, mas ainda estão numa visão terrena. Ainda não entenderam a comunhão, a entrega, a espiritualidade. Ainda estão presos nas coisas aqui aparentes, naquilo que traz benefício. Como aqui foi falado, naquilo que leva para cima, naquilo que leva para o topo, naquilo que traz destaque. Jesus. E ele vai indagar. Mas por que esse desperdício? E hoje eu quero encerrar essa palavra da seguinte maneira: você vamos ter discernimento. Não ouça aquele que tem menos espiritualidade do que você. Não ouça aquele que não tem o mesmo compromisso que você. Porque ele não te edifica, ele te leva para trás. Alguém vai dizer para você, você está demais. Você está sendo, Adalberto, muito puxa-saco do Éder. Porque tudo que ele fala, você faz. Ele manda vir, você vem. E aí você vai dizer, não, meu querido, eu não sou puxa-saco. Eu entendi a quem eu tenho servido. Eu não sirvo ao diácono Éder. Ele é apenas alguém que Deus colocou para cuidar. Mas acima dele está Deus, o grupo é de Deus, a obra é de Deus. E eu faço, não é para puxar saco dele não, mas a minha alma anseia em servir. Tremendo. Fala conosco, Jesus. O meu ir não é para privilegiá-lo. O meu ir é porque eu entendi o propósito que Deus tem comigo. Aleluia. E quantas das vezes o adversário ele vem, e quando ele não vem, ele usa pessoas carnais, vestidas de cristãos, para tentar esmorecer a tua entrega, Aleluia. para tentar diminuir os passos da tua caminhada, para tentar desfalecer a tua perseverança. Maria não precisa de tudo isso, isso é desperdício. Mas você sabe de onde Deus te tirou. E eu sei, você sabe que se a gente não servir Ele na intensidade que Ele tem colocado na nossa vida, o risco que nós corremos de nos tornarmos uma casa vazia. É verdade. Onde a palavra vai dizer que não vão habitar, não vai habitar aquele demônio que Ele tirou, mas vai vir outros seres com Ele. Jesus, tem de misericórdia. Por esses dias, aqui foi lida a palavra onde vai dizer que Jesus vai dizer, um homem devia 50, o outro 500. Quem mais vai amar? Né? Na palavra da pecadora de Lucas 7. Vai amar quem Deus perdoou mais. Então, quem Ele perdoou mais vai se entregar cada vez mais. Você sabe como era Deus tremendo. lá atrás. Então, essa sua entrega, ela não é sem propósito. É gratidão pela misericórdia. Mas tem gente que não passou nem a metade do que você passou lá atrás. Então não vai entender essa tua alegria de servir ao Senhor nos dias de hoje. Deus tremendo. Não vai entender porque tanta leitura, não vai entender porque tanto estudo, não vai entender porque tanta ensaio de louvor, não vai entender porque tantas madrugadas de oração, não vai entender. Não vai
te tocou pela mão. É verdade, Jesus. Aleluia. Só que o Senhor está dizendo para mim e para você. Então não está falando com o parede, está falando comigo e com você. Você sabe onde eu te tirei. E você sabe se te diminuir essa intensidade. Meu Mas o Deus. deixar da tua alma, ele está ao derredor. Tem gente que vai cultuar 2 vezes na semana e não vai dar nada. Mas tem gente que não tiver todo dia mergulhado na água, ele desvia o pé da caminhada. Glória a Deus. Então você está dizendo que tem gente que fala, não vai servir de qualquer maneira. Deus sabe o momento de cada um. O evangelista Ediel se desviou, todo mundo conhece a história dele. Enquanto Deus não deu estrutura, Deus não deu uma porta de emprego lá no centro de São Paulo, e nem tampouco uma faculdade onde muitas das vezes ele só consegue cultuar no domingo. Mas Deus sabe que com aquilo que ele já entendeu, ele pode estudar, ele pode trabalhar, e ele vai chegar aqui no domingo cheio do Espírito Deus Santo. poderoso, aleluia. Aleluia. Agora tem gente que se começar a trabalhar hoje, estudar hoje, domingo, meu Deus do céu. Ajuda, Deus. Nem crente é mais. Ajuda. E se não tiver mergulhado dentro do templo, porque não está no templo não significa que não está mergulhado. Mas tem gente que não estiver mergulhado aqui dentro do templo. Dá ruim. Ajuda, Jesus. Então o Senhor, ele tem a proporção para cada um de nós. E o tempo das coisas acontecerem. Se é tempo de você quebrar mesmo esse vaso de muito caro, e as pessoas olhar, ou até tentar comprar para casa olhar, e falar, tá mirando, fala, derrama esse unguento, mas não deixa ele se perder na mão do adversário lá fora. Derrama no pé de Jesus, mas não deixa o adversário tripudiar ele lá fora. É, Senhor. Aleluia. E aí Jesus vai dizer assim, olha, deixa ela. Tu não sabe o que vai acontecer? Tu não sabe o que vai acontecer? E ela já preparou forte, o Jesus meu Cristo. corpo para a sepultura. Dia de amanhã está no controle do Senhor. É verdade. E se Ele preparou a entrega hoje, se entrega hoje. E se Ele preparou para você rasgar o teu coração hoje, rasga o teu coração hoje. Porque o dia de amanhã está na mão dele. Não sabemos se vamos ter mais uma oportunidade. Não sabemos se ainda vai ter mais um culto. Ou se vai ter culto para mim, ou se vai ter culto para você. É verdade. Não sabe. Deus tremendo. Como esses dias eu vi um testemunho de um pastor, que eu tinha até com o esposo, e o pastor testemunhava assim, né? Ele falava assim, meu filho nunca cantou como cantou naquele culto. Meu filho de 14 anos, mas foi uma glória, ele no meio daqueles levitas, foi uma glória, foi uma glória, foi uma glória, que o céu desceu dentro daquela igreja, eu nunca vi uma entrega dele daquele jeito. Quando a gente estava voltando, eu bati no meu carro, e ele era um 105, ele arremessou para fora do carro. Ele morreu na hora. Todos nós sobrevivemos. Aí ele, mas eu tenho certeza que Deus recebeu meu filho. É, Jesus. Porque eu nunca vi culto como aquele. Talvez os outros nem se rasgaram daquele jeito. Talvez acharam exagero para que eu não vá desse jeito no culto de terça. Tem quase ninguém. Pra quê? Pra quê? Pra que pulmão mesmo? Pra quê? Não, guarda pro final de semana que tá baterista, tá o tecladista, tá o Meu Deus. baixista. Guarda pro final de semana. Na terça, dá 2 litros da água, dá um negocinho assim e tá bom. Pra quem tá lá, tá bom. E pode ser um último culto. É verdade. Muitas das vezes a gente vem murcho, pode ser a última oportunidade de cultuar que a gente ia ter. Porque ele vai dizer, deixa! Porque tu não sabe. Mas ela já preparou. Nem Maria sabia. Porque ela estava fazendo ele ficar no memorial. É, Jesus. Irmãos, faz. E faz sem se importar com as coisas em volta. Ajuda, Jesus. Porque existe um memorial diante de Deus. Aleluia, Jesus. Que não vai ficar registrado aqui na Escritura, mas está lá no livro das obras. Glória a Deus. E naquele grande dia, ele vai falar, olha, eu lembro daquele dia lavando louça. E
Tu louvou como se estivesse no meio de uma multidão. Deus. Aleluia. Deus tremendo. Aleluia. Eu lembro daquela tua oração lá intercedendo na madrugada. Ninguém viu. Mas tu orou Deus tremendo. até pelos seus adversários. É forte. Jesus a nós. Ele vai dizer, ó, aqui ó, há um memorial. Se entregue por inteiro. E a palavra do Senhor vai dizer que o que ela fez ficou registrado. Aleluia. Venhamos entender, dentro desse texto, a maturidade que o Senhor está esperando da minha tua vida. Aleluia. Tanta maturidade quando nós recebemos algo do Senhor. A maturidade que Ele espera da comunhão, que nós venhamos continuar tendo com Ele. A maturidade de servir Ele. O entendimento na entrega diante de tudo que Ele fez. E ter discernimento, irmãos, de quem anda do nosso lado. Ajuda, Jesus, nós. Porque muitas das vezes quem está do nosso lado está nos puxando por um fracasso espiritual. Meu Deus. Pode ser quem for. Né? Desmerecer ninguém, pode ser quem for. É verdade, Jesus. Quantas das vezes as pessoas criticam até o jeito da Manaim servir ao Senhor. Meu Deus. Só que cada um se entrega na proporção daquilo que recebeu de Deus. É verdade. Eu também sou crente, eu também vou na igreja, eu não sei de tudo isso. E o meu pastor também é uma bênção. Lá também tem revelação, também tem tudo isso. Não precisa se vestir assim. Pode É pôr forte, Jesus, se biquíni, vestir. pode pôr biquíni, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode até tomar um cálicezinho de vinho, porque faz bem para as veias do coração, desempolva, funciona melhor. Meu Deus. É igreja também. Ajuda, Jesus. Aleluia. E aí, muitas das vezes, por a gente não entender a quem nós estamos servindo, a gente se balança. A gente quer juntar É o verdade, chão, Deus. botar no pote de novo e mudar de lado. Mas continue se derramando naquilo que Deus tem. Porque grande será o teu galardão na presença dele. Amém? Agradeço a você. Deus tremendo. Aleluia.